Olá, bem-vindos à entrevista mensal da Apifarma, que acontece numa altura particularmente interessante do debate nacional. Temos eleições legislativas à porta, faltam alguns dias, o país discute política, discute, aliás, com muito interesse. Temos tido campanha nas televisões, temos debates nas televisões, nas rádios, campanha na rua, apesar da pandemia, e aqui na Apifarma também decidimos acompanhar este momento importante para o país, um momento de viragem ou não política, discutindo o assunto da saúde. O nosso convidado de hoje é Óscar Gaspar, que é presidente da Associação Portuguesa de Hospitalização Privada. Os hospitais privados têm participado no esforço de combate à pandemia, representam também uma parte essencial do Sistema Nacional de Saúde, representam 1/3 da capacidade instalada, logo tudo o que acontece nos hospitais privados impacta na vida dos portugueses e dos doentes portugueses. Olá, Óscar, bem-vindo à entrevista. Boa tarde. Muito simpático ter aceito este convite nesta altura. O que é que lhe parece a campanha, o que tem acontecido até agora? Houve uma pré-campanha, a campanha, a saúde tem sido intermitente, embora uma presença regular nas discussões. Como é que avalia a campanha dos diferentes partidos? Não sei se quer particularizar em algum. Bom, um agradecimento à Apifarma e assim o convite que nos foi transmitido para participar nesta troca de opiniões sobre a realidade portuguesa na área da saúde. E em relação à campanha, parece-me claro que, de alguma forma, os partidos reagem àquilo que é o sentimento dos portugueses. Ainda muito recentemente, a sondagem da Universidade Católica para uma televisão identificava a saúde como a prioridade dos portugueses. E deixe-me dizer-lhe que a prioridade não acontece só por facto de estarmos agora numa fase de combate à pandemia. Já antes da Covid-19, os portugueses diziam que a saúde era o seu principal problema. Mais do que as questões do funcionamento da justiça ou dos rendimentos, não, a questão é a saúde. E, portanto, é natural que quando há uma disputa política partidária, se discuta também aquilo que são as propostas de cada partido para a saúde. Porque há aqui um aspecto muito relevante, André, se me permite. Estamos a falar, de facto, de algo muito sério. Estamos a falar de analisar a situação da saúde em Portugal. Temos um registro de 4 décadas de notáveis alcances. Progressos evidentes ao longo dos últimos... que se traduzem, desde logo, o aumento de esperança de vida, a redução da mortalidade infantil. Mas esses números, então, são extraordinários. São muitíssimo bons, mas a verdade é que os portugueses sentem que cada vez mais há um problema de acesso. Há dúvidas, e a OCDE também vai nesse sentido, há dúvidas sobre a sustentabilidade e a resiliência do sistema de saúde. E, portanto, os portugueses percebem bem que este é o tema dos próximos anos. Sim, ver como é que reforçamos o sistema de saúde. Exatamente, porque há questões que têm a ver com a desigualdade no acesso à saúde, desigualdade nos tratamentos que são feitos. Mas olhando em particular para o tom, genericamente, da campanha no que diz respeito à saúde, tem havido muita demagogia. Quando eu refiro demagogia, quero dizer factos não confirmados, factos falsos, ideias que se vão criando, até porque, enfim, no caso dos hospitais privados há sempre uma história que se conta sobre a atitude que os hospitais privados têm em relação à saúde, que querem fazer negócio, etc. O que é que lhe parece o tom que tem sido usado? Eu admito que a área da saúde seja um pouco atreita a alguma, diria, demagogia, quer dizer, as pessoas sentem a saúde muito à flor da pele, a bem dizer, e, portanto, tudo aquilo que é episódico, tudo aquilo que é circunstancial, acaba por ganhar uma relevância maior do que aquilo que é verdadeiramente importante. Mas deixe-me dizer-lhe que, por exemplo, esta campanha em 2022, face àquilo que aconteceu há uns anos atrás, parece-me que houve uma evolução muito grande. E hoje os portugueses estão disponíveis também para discutir noutros termos. Evolução em que sentido? De mais factos, de mais consistência, sim, de mais propostas concretas? Uma percepção mais incisiva da gravidade do problema e uma maior abertura da grande maioria dos agentes políticos para discutir outro tipo de soluções. Não quer dizer que não haja ainda alguns agentes políticos ainda muito, digamos, enquistados numa ideologia que discrimina de forma muito clara o privado. Enfim, não estou a pôr aqui em causa, são ideologias legítimas. Sim, é um dado claro, quer dizer, o Bloco de Esquerda ou o Partido Comunista têm uma visão mais estatizante ou mais estatal do serviço. Aquilo que me parece é que alguma percepção menos positiva da participação da iniciativa privada na saúde é cada vez mais minoritária em Portugal. Ou seja, cada vez há mais portugueses que no seu dia-a-dia
vão experienciando aquilo que é o normal, quer dizer, há hospitais públicos, há hospitais privados, há hospitais das misericórdias, há centros de saúde, há clínicas, há farmácias, e estamos a viver num cluster e as pessoas percebem que a partir deste cluster temos que encontrar soluções para os graves problemas de saúde que vamos ter no futuro. Isto é, há um Sistema Nacional de Saúde que é composto pelo público, seguramente, pelo SNS, pelo privado e pelo social. E é nessa oferta que depois os doentes, as pessoas, nós portugueses, nos podemos movimentar. Os seguros de saúde, nesse sentido, vieram alavancar ou acelerar esse acesso, já que os preços passam a ser mais acessíveis, embora dependa do programa de cada partido. Permita-me juntar-lhe duas perguntas que fez. A primeira, há pouco falava da questão do acesso. E esse de facto é um drama, porque as pessoas o que dizem é que precisam de uma consulta de especialidade hospitalar e depois têm que esperar 9 meses, 12 meses e, sinceramente, as pessoas não estão em condições, quando estão com alguma fragilidade, de estar à espera tanto tempo. O que nos leva depois à segunda parte da sua pergunta, que é a questão dos seguros de saúde. Questionadas as pessoas porquê é que fazem seguros de saúde, a primeira questão é esta: acesso. As pessoas querem ter a possibilidade de ir a um médico e poder escolher o médico e o hospital onde vão ser tratados. Quando tem um problema de saúde, a pessoa fica ansiosa e quer ter a capacidade de não ficar numa lista de espera para a consulta ou para uma intervenção cirúrgica. Certo. E o seguro de saúde abre essa possibilidade. E qual é a grande novidade dos últimos anos? É o aumento exponencial de portugueses que têm, de alguma forma, uma segunda cobertura de saúde. Neste momento já são mais de 3 milhões de portugueses com seguro de saúde. Quer os portugueses... 3 milhões em 10 milhões, enfim. Sim, estamos a falar de mais de 30% dos portugueses que têm seguro de saúde, ou que lhes é atribuído pela entidade patronal, ou que elas próprias subscrevem. E depois temos mais 1,5 milhão de portugueses... Da ADSE. Da ADSE e de outros subsistemas. Que são seguros de saúde. Ou seja, temos mais de 45% da população, portanto quase metade da população portuguesa, digamos assim, que usufrui, como todos os cidadãos portugueses, do SNS, e ainda bem que é assim, está na Constituição e é bom que o SNS responda, e depois temos 50% que, para além dessa cobertura geral, ainda tem uma cobertura adicional, então, que nos permite ir aos hospitais privados ou da área social. Eu há pouco falava da parte demagógica, enfim, que acontece sempre em política, é normal, faz parte, enfim, nós na nossa vida também muitas vezes o somos, mas deixe-me ser eu agora mesmo aqui demagógico. Se não existissem esses seguros de saúde privados, a ADSE e os outros subsistemas, todas essas pessoas só teriam um prestador de cuidados de saúde, o Estado, o SNS. Isso era inviável. Eu penso que nunca utilizei a expressão, mas já ouvi várias vezes algumas pessoas responsáveis da política de saúde em Portugal a dizer que se não houvesse uma segunda cobertura, o SNS já tinha implodido. Uma segunda cobertura são os tais seguros de saúde. Sim. Os tais seguros de saúde, ou a ADSE, ou outros subsistemas públicos. Repare, quando nós temos, mesmo antes da Covid-19, cerca de 200 mil pessoas à espera de uma cirurgia, quer dizer, se as pessoas fossem todas ao SNS, em vez de 200 mil, se calhar tínhamos 500 mil pessoas à espera de cirurgia. E, portanto, seriam mais anos ainda de espera. Portanto, as pessoas que exercem os seus benefícios, por exemplo, junto da ADSE ou junto dos seguros, são pessoas que estão a aliviar também as filas de espera do SNS. E, portanto, é bom para todo o sistema que as diversas partes funcionem de forma, digamos, articulada. Que existe esta oferta. Para terminar na questão da ideologia, num comentário muito breve, a saúde é certamente um tema importante, tem um lado ideológico de escolha do que é que se deve fazer do ponto de vista das políticas públicas, mas parece-lhe que esse debate está a ser levado em excesso ou ser usado em excesso em Portugal, ou vê com naturalidade que existe esta diversidade, este buquê de escolhas de políticas públicas que, enfim, que tenham um peso ideológico? Vamos ver, eu não vou entrar na discussão ideológica, como compreenderá, mas eu sigo 2 princípios que são os da Organização Mundial de Saúde e que basicamente diz 2 coisas. Uma, hoje em dia não há sistemas puros, quer dizer, aquela ideia antigamente que havia os sistemas bismarckianos e beveridgianos, hoje cada vez há aqui sistemas mistos. Na Coreia do Norte, suponho que existe essa... Sim, porventura aí em termos monolíticos, mas digamos que num mundo normal, democrático, progressista, isto não é assim, quer dizer, os sistemas são mistos. E depois, qual é a segunda premissa da Organização Mundial de Saúde? Compete a cada país encontrar a melhor forma de responder aos seus desafios de saúde e, nomeadamente, garantir a cobertura universal. E, portanto, o sistema português não tem que ser igual ao sistema espanhol ou ao sistema italiano. Nós temos que procurar em Portugal o sistema que melhor cubra as nossas necessidades. E é por isso que aquele chavão que muitas vezes se utiliza na saúde, que
é o doente que deve estar no centro do sistema, é isso que está em causa. Portanto, não vamos pôr no centro do sistema nem o público, nem o privado, nem este, nem aquele. Vamos pôr o doente e ver quais é que são as soluções que num Portugal do ano 2022, no Portugal do século XXI, melhor respondem às necessidades desse sendo que é preciso ver quais são os recursos financeiros disponíveis para poder depois fazer cumprir isso mesmo. Sim, Ricardo, André, peço desculpa. André, vamos ver, a questão dos recursos, obviamente que é importante, mas vamos ver, o momento atual não é um momento em que tenhamos equilíbrio no sistema. O momento atual é um momento em que, por exemplo, o SNS, nos últimos dados de dezembro, tinha um déficit da ordem de 700 milhões de euros. Há sempre, todos os anos, uma suborçamentação da saúde. Foram injetados, em 2021, mais de 1.000 milhões de euros, para além do Orçamento de Estado, para fazer face àquilo que são as necessidades correntes. E, portanto, a situação de partida não é equilibrada. Mas, de facto, a boa equação é conseguirmos mais sustentabilidade no sistema, mais resiliência no sistema e conseguindo também a tal eficiência, que é fazer mais, dar mais cuidados de saúde aos portugueses, gastando o menos possível. Isto podia-nos levar às PPP, mas eu vou já a esse assunto. Queria dar um salto aqui à pandemia e ao que aconteceu no início, até porque se criou uma ideia que foi sendo combatida ao longo dos tempos, mas seria importante resolver, talvez de uma vez por todas, esperemos, a questão. Quando a pandemia começou, nos primeiros tempos, o SNS, a Ministra da Saúde, o Ministério da Saúde, precisaram da ajuda, ou acharam, ou pensaram que precisavam da colaboração dos hospitais privados. Os hospitais privados recusaram isso, foi? Não, de todo. Questão de base, questão de princípio, questão absolutamente verdadeira, é os hospitais privados estiveram sempre disponíveis para fazer aquilo que fosse necessário em prol do país, em prol dos portugueses, e sempre dissemos que estávamos ao serviço do Ministério da Saúde para aquilo que fosse necessário. Formalmente à Ministra da Saúde? Dissemos isto formalmente ao Ministério da Saúde. Tivemos várias reuniões em março de 2020 com a senhora Diretora-Geral da Saúde. Entre os hospitais privados ou foi a Associação que teve essas reuniões? A Associação, portanto, o diálogo ocorreu essencialmente entre a Direção-Geral de Saúde e a Associação dos Hospitais Privados e também depois com a CSS, que é, como sabe, a entidade que normalmente faz a contratualização. Mas, portanto, aquilo que houve foi uma relação com fases bastante distintas entre 2020 e o início deste ano, mas sempre com este princípio, este pressuposto. Os hospitais privados estiveram sempre disponíveis e atuaram sempre de acordo com aquilo que foram as orientações e aquilo que foram as necessidades do Ministério da Saúde. Portanto, em fevereiro e março de 2020, quando a pandemia ganhou forma, quando se tornou muito expressiva e os hospitais públicos começaram a sentir a pressão, os hospitais privados demonstraram essa disponibilidade. Foi fixado um preço na altura e quem é que fixou esse preço? E porquê é que isso não aconteceu? Isto é, na verdade, o que sabemos é que essas camas não foram usadas. Bom, então deixe-me primeiro esclarecer bem aqui a questão das fases. Primeira fase, portanto, a pandemia foi decretada no dia 11 de março de 2020. Antes disso já tinha havido contactos com a Direção-Geral de Saúde e foi-nos dito que os hospitais privados deveriam atuar exatamente como os hospitais públicos, termos hospitais privados de primeira linha a receber os doentes de Covid que fosse necessário tratar. Os hospitais privados prepararam-se, fizeram obras, tivemos 5 hospitais especificamente para a Covid-19, 2 em Lisboa, 2 no Porto e 1 no Algarve. Depois, a determinada altura, no dia 9 de abril, recebemos uma indicação da parte do Ministério da Saúde que, afinal, não era necessário recorrer aos hospitais privados. E, portanto, nós, enfim, ouvimos esta orientação e, portanto, comportámos-nos como tal. A partir daí, deixou de haver esses 5 hospitais afetos diretamente a doentes Covid. Portanto, deixámos de receber doentes do SNS porque o Ministério da Saúde entendeu que o SNS era autossuficiente e é legítimo que o considerasse. Deixaram de receber ou nunca chegaram a receber? Não, deixámos de receber no dia 9 de abril, a partir do momento em que o Ministério da Saúde disse que era para deixarmos de receber. Portanto, entre meados de março e dia 9 de abril, recebemos doentes, tivemos vários doentes em enfermarias, em cuidados intensivos e, portanto, estivemos exatamente a fazer o mesmo trabalho dos hospitais do SNS. Com o preço fixado pelo Estado. Já lá vamos ao preço. Deixe-me só dizer-lhe aqui as várias fases rapidamente e voltamos depois ao preço. Portanto, aconteceu isto em abril e, portanto, entre abril de 2020 e outubro de 2020, nós recebemos apenas os doentes de Covid que nos contactavam e que tinham um seguro de saúde ou quer que seja. E que optavam por ir para o privado em vez de ir para o SNS. Porque os doentes do SNS
foi-lhes dito que não deveriam vir ao privado. Depois, quando começou uma outra vaga, em novembro de 2020, aí houve um contacto mais preciso da parte do Ministério da Saúde, a começar no Norte e depois em dezembro também aqui em Lisboa e Val do Tejo, e aí houve a contratualização de umas centenas de camas dos hospitais privados para dar cobertura às necessidades quer de doentes Covid do SNS, como de doentes não Covid do SNS, mas que fosse preciso libertar dos hospitais do SNS para libertar camas. E, portanto, nós chegamos a fevereiro de 2021 com cerca de 900 camas contratualizadas e com cerca de 380 doentes Covid do SNS a serem tratados nos hospitais privados. O que o Óscar não está a dizer é que, pelo caminho, foi posto a circular que os hospitais privados tinham recusado a receber os doentes Covid enviados pelo Estado. Pois, mas não é verdade, quer dizer, nós não recebemos e não recebemos mais doentes porque o Ministério da Saúde entendeu que não devíamos receber e, portanto, sempre estivemos disponíveis para o fazer. Mas, portanto, esta fase depois do último inverno levou em fevereiro de 2021 a senhora Ministra da Saúde a dizer que privado e público tinham trabalhado ombro a ombro, foi a expressão utilizada pela doutora Marta Temido, e eu acho que foi uma expressão feliz e justa. E o próprio Primeiro-Ministro, António Costa, deu esse impulso a certa altura. Exatamente. E, portanto, voltando agora à sua questão do custo ou do preço. O preço é aquilo que é a grande discórdia. Portanto, o preço nunca esteve em cima da mesa em qualquer tipo de contacto. Nunca? Como é possível? Nunca. Não é uma negociação? Não. A negociação que houve foi em termos de necessidades e em termos de como é que iríamos articular. O preço é fixado pelo Ministério da Saúde, ponto final. E, portanto, nós termos camas para os doentes do SNS ou não termos, dependeu apenas do Ministério da Saúde, a determinada altura, querer ou não querer. E houve uma altura que não quis. Deixe-me só dar-lhe uma outra nota em relação aos preços, também para tentar acabar com o fantasma que às vezes se coloca em Portugal, quer em termos de Covid, como noutras áreas. A lei portuguesa é muito clara. O Estado português, o Ministério da Saúde, só pode recorrer aos privados se dessa contratualização resultar uma poupança para o próprio Estado. Portanto, em caso algum, de acordo com a lei, de acordo também com as orientações do Tribunal de Contas, em caso algum, o Ministério da Saúde pode contratar não tendo uma poupança para ele próprio. E, portanto, ele quando contratualiza com os privados, contratualiza sempre a um preço abaixo do que o próprio Ministério faz. Embora a fixação do preço não deve ser fácil, pode variar de hospital para hospital e também tem as terapêuticas que são usadas, e no caso da Covid houve uma evolução, não é? Houve uma permanência maior nas unidades de cuidados intensivos. Era exatamente isso que eu ia para dizer, e isso também levou o próprio Ministério da Saúde a alterar a posição que tinha entre março e novembro em relação às condições dos contratos. Porquê? Porque é óbvio que em março, abril de 2020, nenhum de nós, nem em Portugal, nem na Europa, nem no mundo, tínhamos experiência do que era a Covid-19. Portanto, não sabíamos, em média, quantos dias é que as pessoas estavam em enfermaria. E as terapêuticas estavam a ser experimentadas. Não sabíamos quando a pessoa passava de uma enfermaria para cuidados intensivos, quantos dias é que ia estar nos cuidados intensivos, quantos dias é que era necessário ter ventilador. Portanto, estávamos todos a aprender. Portanto, não havia, utilizando o jargão de economista, não havia uma casuística suficiente para poder ter uma média que fosse aplicada, fosse aos hospitais públicos, fosse aos hospitais privados. Aqui não era relevante qual era o tipo de hospital. E, portanto, essa casuística em Portugal só se obteve depois do verão de 2020, em que percebemos, já tínhamos tratado, o sistema português já tinha tratado uns milhares de pessoas, já sabíamos, em média, que tipo de necessidade de cuidados de saúde é que cada uma dessas pessoas tinha. Muito bem, eu ainda tinha mais uma ou duas questões sobre a pandemia, mas vamos acelerar. Esta questão da relação com o Estado é sempre muito complexa, é natural, enfim, se os privados que têm vida própria, têm os seguros privados de saúde, não necessitam, não estão dependentes, como estiveram talvez há alguns anos, dir-me-á, da relação com o Estado. É assim? É exatamente como está a dizer. Os hospitais privados, para existirem, para se manterem, só estão dependentes de uma coisa, que é da vontade dos portugueses. Desde que os portugueses sintam necessidade e sintam que são bem tratados nos hospitais privados, nós existiremos. Caso contrário, deixaremos de fazer sentido. A relação, como diz, os hospitais privados têm vida própria e, portanto, não competem com o SNS, não é essa a sua missão, e, em bom rigor, também não estão dependentes da relação que possam manter com
com o Estado. Vamos a um caso mais concreto, que é normalmente aquele que se põe em cima da mesa, que é o da ADSE. Sim, a ADSE, aquilo que se costuma dizer é que a ADSE, e que se ouve em alguns partidos políticos, enfim, o que dizem é que os privados querem negociar e precisam da ADSE porque representa mais de 1 milhão de beneficiários e que, portanto, isso é fundamental para manter as contas e para sustentar a ADSE. Houve, aliás, recentemente uma líder partidária que dizia que mais de metade da receita dos hospitais privados provinha do Estado. Isso é verdade? Não, de todo. De todo. Só recordar aquilo que dizíamos há pouco, vamos ver, os hospitais privados recebem mais de 1 milhão de pessoas e recebem pessoas de sistemas de saúde, como recebem pessoas de seguros, como recebem pessoas que, de modo próprio, vão aos hospitais privados. Quando há pouco dizíamos que as pessoas, quando vêm aos hospitais privados ou quando vão ao Hospital de uma Misericórdia, estão a aliviar o próprio SNS. Portanto, não é verdade que estejam a sair recursos, antes pelo contrário, estamos aqui, de alguma forma, a alisar a procura do SNS. Em relação a uma suposta dependência, só gostava de lhe dar um número. A ADSE hoje representa menos de 15%, repito, menos de 15% do total da atividade dos hospitais privados. É certo? Da atividade. Da atividade. Não é faturação, é atividade. Se quiser, é equiparado, sim. Não sei exatamente onde é que queria chegar, mas também já agora deixe-me dizer-lhe, os preços praticados da atividade do pela ADSE são mais baixos do que os das seguradoras. Já agora para ficar também esta nota. Mas voltando aqui ao ponto. São mais baixos. Comprovadamente mais baixos. É verdade que há cerca, diria, de 20 anos, porventura, o peso da ADSE era muito mais forte. Chegou a representar cerca de 30% da atividade privada. Um terço da atividade dos privados, portanto, tinha a ADSE como origem. Hoje não é assim. Hoje representa, como lhe digo, menos de 15%. Ou seja, há... Em média, portanto, pode haver grupos mais pequenos ou maiores, entre os maiores, por exemplo. Entre os maiores também há diferenças significativas, quer dizer, haverá alguns que continuam a rondar os 20%, 21%, mas há outros que andarão nos 7%, 8% também. Portanto, duas situações. Há aqui uma tendência claramente decrescente, portanto, cada vez a ADSE por causa dos seguros privados. Vale menos. Exatamente, não é porque se faça menos atividade, é porque os seguros privados subiram e mesmo entre várias companhias de seguros e a ADSE, numa boa parte dos grupos de saúde privada, a ADSE já não é nem o primeiro nem o segundo cliente em termos de faturação. Não é nem o primeiro nem o segundo. Exatamente. Portanto, significa que a capacidade... E de que forma é que isso influencia a capacidade de negociação da ADSE? Pergunto-lhe isto porque me está a dizer que os preços da ADSE são mais baixos, apesar de tudo, que os outros seguros. Vamos ver. A ADSE tem, além de várias virtudes do próprio sistema, tem aqui a grande questão de ter 1 milhão e, enfim, no global, entre os 3 subsistemas, incluindo também PSP, GNR e militares, porque as regras são basicamente as mesmas, estamos a falar de 1,5 milhão de portugueses. Portanto, o valor, quando se negocia por 1,5 milhão de pessoas com cuidados de saúde, é um valor importante. E também, historicamente, a ADSE tinha aqui um registro de bons preços. E, portanto, aquilo que é público é que, de facto, a ADSE tem melhores preços por causa da questão do volume. Tem melhores preços no sentido em que consegue pagar menos aos privados porque tem um volume mais elevado. Exatamente. Avançando novamente para largar um pouco aqui a ADSE, a não ser que queira acrescentar mais algum ponto sobre este tema. Não, a questão é que nós estamos num sistema bastante dinâmico. Dinâmico porque as necessidades das pessoas são diferentes, cada vez temos mais inovação, por exemplo, farmacológica, em termos de dispositivos médicos, e, portanto, é importante dizer que, quer da parte dos seguros como da parte dos subsistemas, tem que perceber quais é que são as necessidades das pessoas que são as suas beneficiárias ou são os seus associados, porque isto também tem a ver com a negociação, quer dizer, nós não podemos querer que, por exemplo, um determinado tipo de cirurgia seja feita sempre da mesma maneira, quando hoje, por exemplo,
uma cirurgia laparoscópica, portanto, Portanto, há menos intrusiva. Isso. Há evoluções técnicas, tecnológicas que tornam melhor para o paciente, mas que podem ter um custo diferente. Ou seja, a oferta que cada uma das seguradoras ou cada um dos subsistemas tem para os seus doentes não se mede apenas, digamos, pelo número de atos, também tem a ver com a diferenciação tecnológica ou até medicamentosa que cada um destes subsistemas oferece. Estamos já quase nos minutos finais. Queria lhe perguntar duas ou três coisas ainda. Uma tem a ver com a necessidade de recuperar as listas de espera imensas que existem ainda, já existiam pré-pandemia, na pandemia agravou-se, há esta pandemia que ninguém fala, que tem a ver com as pessoas que não foram tratadas, não foram diagnosticadas, cujas doenças não foram identificadas. De que forma é que de que forma é que os hospitais privados podem colaborar e se houve algum contacto da parte do Governo, que agora termina este mandato, não saberemos se vai ser ou não reeleito, se houve algum contacto para dizer, além dos instrumentos que já existem, como o CIGIC, se há algum programa que faça com que a capacidade instalada dos privados seja posta ao serviço da recuperação dessa pandemia silenciosa de casos não tratados. Começámos a falar de factos e continuemos na questão dos factos. Obviamente que a pandemia no ano 2020 teve um impacto enorme em termos dos cuidados de saúde. Portanto, ficaram milhões de consultas hospitalares por fazer, ficaram centenas de milhares de cirurgias por realizar, ficaram muitos milhões de atos de Foi catastrófico, na área oncológica. Na área oncológica é aquele que é mais claro para todos, é dramático, portanto, todos os oncologistas dizem que hoje em dia chegam pessoas com uma carga de doença muito mais forte. O que terá custos para o SNS, porque o que vai ter que ser, o investimento que vai ser André, mas se permite, mais do que custo para o SNS, tem custo para as pessoas. Não, antes de mais é o custo da saúde. Esse é que é a grande questão. Esse é o custo principal. E, portanto, eu parecia um contabilista aqui agora neste momento a falar, mas não era o objetivo. E portanto, aqui a questão é esta. Eu penso que em 2021 é claro que houve mais atividade, muito mais atividade que em 2020. O Ministério da Saúde já tem apresentado números do SNS. Os números que eu tenho apontam para um crescimento também muito substancial da atividade, ou seja, os hospitais privados em 21 fizeram bastante mais atividade que em 2019. Houve um programa especial, segundo sei, em vários dos hospitais privados para poder ocupar as salas de cirurgia, aumentar as consultas para dar resposta. Não olhemos, mais uma vez, não olhemos para o público ou para o privado, não é isso que mais interessa, olhemos para o país e para os portugueses. É óbvio que houve muitos cuidados de saúde que ficaram por realizar e, portanto, exige-se que haja um programa excepcional de recuperação de listas de espera, seja cirúrgicas, seja de consultas, que nos permita, por exemplo, até ao final deste ano, de 2022, recuperarmos as listas de espera e colocá-las ao nível 2020. Mas não houve isso? Não aconteceu isso até agora? Até agora não aconteceu. Nenhuma conversa política, não houve nenhuma intenção de abordar esse... André, permita-me colocar pela positiva. O que eu posso dizer é que os hospitais privados estão disponíveis para termos esta conversa de forma específica, vermos quais é que são as especialidades, quais é que são as regiões do país, em que tempo é que é necessário. E o preço? Mais uma vez, André, eu digo o preço porque o preço no limite, o que nós sabemos é que a discussão pública depois acaba por se tornar de mercearia. Dou-lhe a palavra de honra que nunca até hoje o preço foi impeditivo de nenhum tipo de acordo nesta matéria e não será. Quer dizer, o preço será sempre definido pelo Ministério da Saúde. Tendo em conta o que diz a lei, sim. E será sempre abaixo daquilo que é o custo do SNS. Portanto, esta questão não se coloca. A questão é, de facto, juntarmos aqui os esforços, termos aqui um programa de planeamento da atividade que nos permita dar satisfação a este problema, que é um problema Mas, curiosamente, do país, não é um problema deste nem daquele. Há aqui partidos candidatos nas eleições de dia 30 que têm feito propostas genericamente, mas nenhum deles fez uma proposta específica sobre a questão da recuperação das listas de espera através da utilização do músculo privado. Eu penso que houve. Mas houve uma referência genérica, não houve específica. A iniciativa liberal foi que se aproximou mais. Desta maneira. Como sabe, nós temos uma nova lei de bases da saúde desde 2019, que foi muito discutida. E foi alterada primeiro. E mesmo aquele ponto que foi mais discutido por ser eventualmente mais sensível, aquilo que diz é que o Estado pode recorrer aos privados sempre que tal se justifique em termos assistenciais, por tempo determinado e desde que seja poupador para o Estado. E, portanto, aquilo que se pergunta é, se isto está na lei de bases e se diz que é em termos excepcionais e quando for necessário, a minha pergunta é, se não é numa altura de pandemia, quando é que se justifica este recurso?
Portanto, para mim, é óbvio que temos uma situação no país que de emergência, de urgência, que justifica que todos os recursos sejam articulados de maneira a termos a melhor resposta possível. Sendo que a capacidade dos hospitais privados também é finita e, pelo que se vê, tem muitos doentes, muitas pessoas a serem tratadas. Isso mesmo, exatamente como diz. Por um lado, a nossa capacidade também é finita, embora, enfim, tenhamos tido investimentos e tenham sido inaugurados alguns novos hospitais no ano passado, mas obviamente que não é... A capacidade é finita. Temos mesmo que fechar, Óscar Gaspar? Mas só para acabar este raciocínio, portanto, a capacidade é finita e os hospitais privados estão com muita atividade. Portanto, terminamos 2021 com um nível de atividade muito, muito elevado. São 30 segundos, antes que eu seja despedido, são 30 segundos mesmo. A pergunta tem a ver com o PRR. O PRR, enfim, que tem o Estado omnipresente, segundo as notícias que têm saído, a controlar a bazuca, portanto tem a bazuca e tem também a bazuca no bolso, não é só na mão. Ele pode ajudar de alguma forma, não só este processo, mas também os hospitais privados e o Sistema Nacional de Saúde, que não é o Serviço Nacional de Saúde, é o que engloba os privados, o público e o social. 30 segundos. Começar por dizer que nós defendemos um SNS forte, sustentável, resiliente. E nesse sentido, quando vemos que estão previstos cerca de 1.300 milhões de euros no PRR para o SNS, nós achamos que é bom que assim seja e que nós não continuemos a ter um SNS subfinanciado, subequipado, com uma série de problemas que acabam por ter depois contágio em todo o cluster da saúde. Dito isto, aquilo que nós apontamos como uma deficiência do PRR é que olha só para a componente pública. Quer dizer, por exemplo, a questão da transição digital, que é absolutamente essencial, não está devidamente tratada. Quer dizer, os dados de saúde não são da instituição A nem da instituição B. São de cada português, são de cada cidadão. E quando o cidadão circula entre um centro de saúde, uma USF, depois vai a um hospital privado, e depois vai fazer análises clínicas, e depois vai fazer uma radiografia, e depois vai fazer outra vez um exame num hospital público ou privado, estes dados têm que transitar entre todo o sistema, tem que haver interconectividade. E, portanto, olhar só para uma parte do sistema é cada vez mais limitador, e isso põe em causa também a capacidade do sistema como um tal a responder às necessidades de saúde dos portugueses. Acabando como terminei, porque, de facto, deve ser o cidadão a estar no centro do sistema. E devemos evitar a desigualdade, nomeadamente também na saúde, mas não só. Obrigado, Óscar Gaspar. Eu despeço-me até à entrevista do próximo mês. Julgo que foi esclarecedor. No próximo mês, talvez, já exista governo e esse será certamente um assunto da nossa entrevista. Muito obrigado.